baixa umidade do ar, que já predomina nesses últimos dias, e aí é necessário a gente redobrar os cuidados com a nossa saúde. Nós sabemos que o sistema respiratório é um dos mais afetados nesse período, por isso que a gente precisa tomar alguns cuidados, fazer algumas ações que podem realmente prevenir, ajudar inclusive nesses dias, cuidados que fazem toda a diferença. Por isso que nós estamos recebendo o otorrinolaringologista Dr. Linkelson Marques. Bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigado, Raquel, bom dia. Espero poder esclarecer as dúvidas da população e o seu também. Então, vamos ajudar todo mundo que começa a sentir, né, doutor, essa mudança. Então, realmente a umidade, a gente sente no nosso corpo essa diferença? Sim, nós sentimos essa diferença no nosso corpo da umidade. Por exemplo, nesse período nós estamos com um período bem seco. Período que nós baixamos bem mais o clima, ele baixa bem mais a umidade, ele fica em torno mais ou menos de menor do que 40%, isso é uma preocupação um pouco para as vias aéreas. De uma maneira mais sintética, reduz a hidratação das células, removendo um pouco da patência e o fluido que fica no nosso nariz de maneira fisiológica normal que todos nós temos, e precipita um pouco mais de alguns processos de doenças respiratórias e alguns incômodos que nós percebemos no nosso dia a dia. Então, um dos sintomas é a gente sentir essa sequidão, né? Sim. A gente sente essa coisa meio seca, e a gente sente isso na pele e nas nossas vias respiratórias, que é onde a gente sente mais. Quais são as atitudes que podem ajudar? Sim, primeiramente o processo fisiológico, como eu expliquei prévio, já prediz o que é que nós vamos sentir de sintomas. Um pouco de ressecamento das vias aéreas, secura na boca, um pouco de ardência nas vias nasais, incômodo respiratório, pode alterar um pouquinho a nossa fala também. O que é que nós podemos fazer? Isso é meio que como um clichê para o nosso dia a dia, mas nós devemos aumentar a ingesta hídrica, beber bastante água. Eu já estava aqui, inclusive, vamos estimular o pessoal, verdade, tá? Aqui. Fique à vontade também, doutor. Água é sempre bom. Isso, é como se fosse beba sem moderação a água. Então, em torno de 2 litros, no mínimo 2 litros de água no dia. Para um pouco das vias aéreas mais superiores, a região nasal, nós podemos fazer um processo de hidratação dessas vias aéreas através de um simples soro fisiológico, para que a nossa mucosa, a pele de dentro do nariz, ela fica mais úmida, e a curto, médio e longo prazo ela propicia uma melhora do quadro nasal e muitas vezes evita com que se tenha todos esses sintomas que eu expliquei previamente. É um hábito que a gente não tem muito, né? A gente hidrata a boca, a garganta, mas o nariz não. Seria justamente para hidratar essa área, né? Que inclusive já dá alguns sinais também de ressecamento, pode inclusive produzir, né? Um tipo de secreção, ou que a gente chama aquelas casquinhas também no nariz. Isso, aquelas casquinhas que, por exemplo, produz no nariz, e muitas vezes é por um processo de filtração nasal. Pode aumentar a quantidade através de um processo em que nós terminamos não filtrando tão bem ou umedecemos tão bem, por isso que o soro fisiológico é bastante importante. Mas fora isso, pode precipitar outras doenças, como desencadear rinites ou mesmo rinossinusites, aumentando a secreção, e termina tendo principalmente um incômodo nasal bem importante. E existem os grupos que precisam realmente de um cuidado maior e um olhar mais específico, que são as crianças e os idosos. A lavagem nasal para eles, inclusive, é fundamental, né? Isso, é bem fundamental para as crianças e idosos, por um ponto específico inicialmente, porque eles têm um sistema imunológico um pouco ainda, vamos se dizer, ineficaz. Crianças ainda estão com o sistema imunológico em processo de formação e amadurecimento, e idosos perdem um pouquinho isso. Claro que ainda tem um processo de eficácia expressivo, mas nós temos que ter esse cuidado a mais com a lavagem, ingesta hídrica, tomar mais cuidado em relação a alguns sintomas, comparado com o adulto, onde muitas vezes nosso próprio corpo, na fase de adulto jovem, tudo, nós conseguimos debelar sozinhos, mas nessas faixas etárias em extremos de vida, nós temos que ter um cuidadozinho a mais. Tá aí. E a gente está vivendo esse momento, né, de temperaturas também mais altas,
clima mais seco e precisa a gente ter um alerta nessa região que a gente vive, Nordeste e Piauí também, com as atividades físicas ao ar livre. Sim. É importante também ficar atento, né, aos horários? Sim, é importante essa questão dos horários pelo próprio clima, o ar seco e não só obrigatoriamente para as vias aéreas. Claro que também para problemas dermatológicos não é minha área, mas termina sendo um fator importante. O que atividade física sempre é importante, até para o processo da patência da via nasal, ou seja, da melhora do ato respiratório, mas sempre em horários mais propícios. Eu sempre preconizo os horários antes de 10 ou 9 horas da manhã ou após 4 horas da tarde, que são os horários mais propensos para você desenvolver e realizar uma atividade física mais, vamos dizer, satisfatória, caso seja feita ao ar livre. Durante a noite tem muita gente reclamando que não está conseguindo dormir direito, que está sentindo, né, o ar muito seco. Qual é a dica que você daria, né? Porque normalmente na noite a gente quer dormir, a gente não quer ficar acordando, né? A gente precisa de um sono restaurador. O que pode ajudar dentro do quarto? O que pode melhorar? Eu sempre tenho uma garrafinha do lado e sempre tomo água durante a noite, mas o que pode ajudar também? O que pode ajudar é um processo em que nós podemos fazer um umedecimento do ar. É importante você colocar umidificadores, quem não pode colocar uma bacia d'água, pode colocar uma toalha molhada no quarto. Isso é muito importante para a população em geral. Eu só peço um pouco de cuidado em pacientes alérgicos constatados, porque umidade demais também causa problemas devido à proliferação de ácaros e pode desencadear problemas respiratórios. Pode acontecer em alguns pacientes do nosso meio, mesmo nós estamos nesse período de clima seco, umidade bem baixa, então esse processo deve ser feito com moderação. Os próprios pacientes, as pessoas, elas percebem quando você faz esse processo e termina ficando úmido demais e termina tendo alguns sintomas nasais, mas o importante em geral, se pode ser feito, que ajuda bastante no nosso dia a dia. E quando vier realmente esse quadro, né, ou de tosse, irritação, e aí a gente vê, né, dor na garganta, aí tem que procurar um médico, porque existe o perigo da automedicação, que às vezes você fica ali tomando paliativos, mas é importante logo ver o que está acontecendo de verdade, né, doutor? Sim, com certeza, porque muitas vezes um sintoma, uma tosse, é secundário a outra doença. Eles querem debelar apenas o sintoma que está vigente. E tomando medicações, muitas vezes de forma errônea, você pode estar mascarando um problema maior, prolongando algo que já poderia ter sido debelado. Mas, muitas vezes, esse processo do nosso dia a dia, nós já fazendo aquela ingesta hídrica, lavagem nasal, já ajuda bastante. Melhora muito. Melhora muito. Porém, utilizar medicações por conta própria, muitas vezes pode desencadear outros problemas, não só na via respiratória, mas em todo o nosso corpo, em que termina ocasionando outros problemas e prejudica o próprio paciente. E claro, para fechar, uma vida saudável, né, doutor? Porque uma imunidade lá em cima, boa, certamente vai ajudar você passar por esse momento ruim, né, um pouco incômodo, mas de uma forma melhor e mais saudável. Isso, é uma maneira mais satisfatória de você passar por esse período. Claro que você não vai deixar de realizar suas atividades, seu lazer, seu trabalho, só tomar um pouquinho a mais de cuidado, que você termina passando por esse período transitório, claro, mas de uma maneira bem satisfatória e sem prejudicar o seu dia a dia. Tá vendo aí? Então, frutinhas, né, hidratação, suco, atividade física, tudo vai ajudar você a ter mais qualidade de vida. E claro, agora no BR-Obró, muita hidratação e lavagem nasal é a nossa dica para fechar. Aprendi tudinho? Com certeza. Olha, tá aí o Instagram também do doutor Linkelson Marques, para você também seguir e acompanhar o trabalho dele quando precisar de um bom profissional de otorrinolaringologia. Não travei, né, doutor? Não. É um trava-línguas, né? Essa palavra, muito bom.
Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Tá aí, olha, o Instagram dele. Até o próximo encontro. Qualquer coisa a gente te chama, tá certo? Ó, e por falar em cuidados, quero dar uma dica maravilhosa de cuidados da sua saúde bucal. Isso mesmo, qual foi a última vez que você foi